Olá, minhas amigas, meus amigos, muita paz para vocês todos, para todos nós. O nosso tema de hoje são as várias expressões de um mesmo problema, ou seja, a gente poderia chamar o tema de hoje de as máscaras da obsessão. Quantas formas tem de se apresentar a obsessão? Nós estamos continuando o tema que temos tratado todas as segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, é dia da gente trabalhar o tema que escolhemos, que temos trabalhado nas últimas semanas, que refere-se à obsessão, que é a influência de um espírito que está tomado pela maldade sobre alguém, sobre uma pessoa, ou sobre um grupo, ou um grupo de espíritos não benfazejos que atua sobre um outro grupo, produzindo, então, desconforto, produzindo doença, produzindo alterações. Nós vamos continuar hoje falando sobre as diversas formas de obsessão que existem. Então, nós poderíamos fazer uma citação de um livro que é da psicografia de Divaldo Pereira Franco. O espírito é aquele que eu tenho citado sempre aqui, Manuel Filomeno de Miranda, que é um especialista nesse tema. E ele diz num certo trecho, lá no capítulo 30 desse livro, Sementes da Vida Eterna, o seguinte: existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre um outro, de um desencarnado sobre outro, de um encarnado sobre um desencarnado e, genericamente, deste sobre aquele, ou seja, do desencarnado sobre o encarnado. É que é mais comum, todo mundo pensa assim, a obsessão é sempre a ação de um espírito desencarnado sobre o encarnado. Nem sempre, pode não ser. Pode ser, por exemplo, e vai ser a primeira que nós vamos, a número um, então vamos lá, vamos dar número um. Nós vamos falar da encarnado sobre o próprio encarnado. Um encarnado pode obsediar outro encarnado. Isso é muito comum também. Vocês vão ver, vou citar aqui os exemplos, vocês vão ver que isso é muito comum, né? Porque é um problema que se expressa de várias maneiras, além desses que estão relacionados aqui pelo Manuel Filomeno de Miranda, a Sueli Caldas Schubert, no livro dela Obsessão e Desobsessão, que trata da profilaxia e da terapêutica da obsessão. Ela vai dizer que vai dizer que também pode haver obsessão recíproca, né? E também, além de tudo, auto-obsessão. Então, nós vamos ver cada item desse. Então, número um, encarnado sobre um outro encarnado. Existem pessoas que obsediam pessoas, né? Isso é muito comum, o número é muito grande. Elas estão entre nós podemos observar ao nosso redor esses fatos, né? Vocês vão ver que se caracteriza pela capacidade que tem uma pessoa de dominar a mente daqueles que os elegem, que eles elegem como vítimas. Então você vai ver que esse domínio é uma máscara, são máscaras. Por isso a gente sempre fala assim, há um livro, inclusive, de uma médica muito importante, né? A doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da Associação Médica Espírita, já desencarnada, que se chama Máscaras da Obsessão. Porque a obsessão tem máscaras, várias máscaras. Então, esse domínio se manifesta como fosse uma máscara. E aí pode tomar alguns nomes. Por exemplo, ciúme, né? Inveja, paixão, desejo de poder, ódio e o exercício, às vezes, de maneira sutil, tão sutil,
que o dominado se julga extremamente amado. Ele acha que ele está sendo amado, até mesmo protegido, o que não é verdade. Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. A gente vai falar sobre o amor, qualquer dia desses, vocês vão ver que o amor tem 3 aspectos fundamentais. O amor verdadeiro, cujo exemplo clássico é o amor de Jesus por nós, um amor aqui na carne que pode se aproximar é o amor de mãe, o amor da mãe, nem sempre, mas quando é saudável, sim. Mas pode ser também se manifestar sob a forma de desamor e sobre a forma de pseudo-amor. Aquilo que a pessoa pensa que está amando e não está obsediando, está dominando, está fazendo uma coisa negativa contra a pessoa. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, existem maridos, amantes, namorados, que limitam a liberdade da sua companheira, da sua esposa, da sua amante, da sua namorada, não permite que ela faça nada. Mantém sobre essa pessoa um julgo da sua vontade, só pode ser feito aquilo que a pessoa quer. A mulher fica sendo tiranizada, né? E o companheiro escraviza ela de tal maneira a seus caprichos que ela deixa de ter personalidade. São também os pais que se julgam no direito de governar os filhos a vida inteira. Quando eles são pequenininhos, tudo bem, mas depois que vão crescendo, a gente tem que ir soltando a corda, deixar que eles estabeleçam os seus próprios limites, né? Isso é fundamental. Então, cercam esses filhos de toda e qualquer... cercam esses filhos de toda proteção e inibem as suas iniciativas. São aqueles que, em nome da amizade, também influenciam o outro, mudando o modo de pensar das pessoas e exercendo sempre a vontade mais forte, aquele domínio sobre o modo de pensar daquela criatura, exercendo um domínio que é muito grande e que torna a pessoa completamente passiva, né? Então, a dominação mental, ela pode acontecer não só no plano terrestre, isto é, na ocorrência do dia a dia, mas prossegue principalmente durante o sono físico. É interessante isso, porque o encarnado que domina o outro, durante o sono físico, quando a alma se liberta do corpo físico, do repouso do corpo, né? Os seres assim comprometidos por essas condições, eles se defrontam em corpo astral, no corpo espiritual, né? E parcialmente libertos do corpo de carne, eles vão dando curso em maior profundidade àquela relação infeliz que tem e que se permitiram enredar. Essa é uma realidade bastante importante. O mesmo acontece, por exemplo, sobre o império do ódio de qualquer outros sentimentos de ordem inferior, né? Quando os sentimentos são de ordem inferior, a coisa torna-se muito terrível. Até mesmo dentro de casa, dentro dos lares, na mesma família, onde a gente sabe que vão se encontrar os antigos desafetos, que por velhos parceiros, companheiros do mal, muitas vezes, comparsas de crimes odientos, que são convocados pela justiça divina a viver na mesma família para provocar, pela misericórdia de Deus, o reajustamento entre as criaturas. Entretanto, como essas criaturas estão escravizadas
ao passado, quer dizer, dirigindo o carro da vida pelo espelho retrovisor, deixam-se levar pela antipatia, pela aversão recíproca, que bem poucos conseguem superar de imediato. É preciso muita paciência, muita continuidade, muita boa vontade, muito amor. É preciso que o ódio seja vencido pelo amor. E o amor vence o ódio quando a gente sabe se utilizar dele. Surgem daí rixas familiares, brigas, desentendimentos, já que esses espíritos, agora unidos pelos laços da família, pelos laços consanguíneos, prosseguem imantados as suas paixões antigas, as paixões do pretérito, né? Emitindo, então, vibrações inferiores e, assim, obsediando-se mutuamente. São pais que recebem como filhos antigos obsessores e o obsessor de ontem, que acolhe nos braços como rebento do seu amor, da sua carne, as vítimas anteriores. Isso existe, gente. Prestem bem atenção. Eu me lembro de uma moça que ela dizia assim: eu amo tanto meu filho, mas às vezes ele olha para mim e fala comigo, eu vejo ódio no olhar dele. Ele tem só 4 anos, doutor. Eu dizia assim: minha filha, muito amor, muita compreensão, porque isso vem do passado. Tem paciência com ele e ame-o intensamente. E ela conseguiu vencer, graças a Deus. Então, esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos para que venham a ter a preciosa chance de modificar os próprios sentimentos, vencendo assim as aversões, os rancores e as mágoas. Reduzido, porém, ainda é o número daqueles que conseguem triunfar. Isso aí é difícil, né? Conquistando o verdadeiro sentimento de fraternidade, de amor, de tolerância, de compreensão, de paz. Sem embargo, a experiência vivida, à custa de muito sacrifício, lágrimas mesmo, será para todos o passo inicial de uma longa e bela escalada no bem, de escalada do progresso, em busca do Pai Celestial, que nos aguarda na sua infinita, grandiosa e bondosa misericórdia. Não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, então esse é um encarnado para encarnado. Agora, vamos lá. Número 2. Desencarnado para desencarnado. Quer dizer, o desencarnado pode obsediar o outro desencarnado? Frequentemente. Espíritos desencarnados obsediam espíritos desencarnados. Dominam esses espíritos, e isso é uma expressão de um drama que se desenrola tanto na Terra quanto no mundo espiritual inferior, no mundo espiritual subterrâneo, né? Quando eu falo subterrâneo, não é debaixo da terra não, tá, gente? Subterrâneo quer dizer na parte baixa da espiritualidade, umbral grosso, umbral grosseiro, né? Os homens são os mesmos, desencarnam, mas continuam com as mesmas maldades, com os mesmos sentimentos e com as mesmas virtudes também, né? Carregam seus vícios, suas paixões, suas conquistas, suas experiências, por onde quer que estejam caminhando. Por isso, há no além-túmulo obsessões entre espíritos por idêntico motivo daqueles que ocorrem na face da Terra. Em quase todos os processos obsessivos desencadeados pelo que já desencarnou, junto ao que ainda está preso ao veículo físico, quer dizer, o desencarnado para o encarnado, né? O espírito que quer realizar a cobrança, o vingativo, que quer perseguir a pessoa, ele busca, em geral, aliciar outros espíritos para secundá-lo e para, vamos dizer assim, para ajudá-lo na vingança,
são ajudantes que são invariavelmente inferiores, não só em inteligência, mas também tem nas suas origens, essa obediência de um espírito pelo outro, em compromissos, provavelmente que tem, dívidas existentes entre eles, havendo casos em que o chefe, aquele que manda, né, os mantém sob hipnose. Processo também análogo, aliás, àquele que utiliza nas vítimas encarnadas. A pessoa, às vezes, vai sendo obsediada, vai sendo submetida lentamente a um processo de hipnose. Então, ela não percebe que está sendo tomada por esse sentimento. Ela está sob um processo de hipnose, né? Então, isso é uma questão que é muito, muito importante. O jogo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória das suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a sua própria direção mental. Certamente recebem, tanto quanto os obsessores, vibrações amorosas, né? Equilibradas dos benfeitores espirituais. Os benfeitores estão sempre procurando ajudar, melhorar, dar um melhor posicionamento para a criatura, né? Enfim. E ficam aguardando que as pessoas se modifiquem, que as pessoas busquem a renovação. Então, espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas, de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia da lei da atração. Então, são núcleos de trevas, são núcleos de sombra que se formam pela união dessas entidades que estão desequilibradas, que estão enlouquecidas, que, na realidade, são espíritos que estão doentes, tem que ser visto por nós como espíritos doentes. E formam aí nesses locais hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas, lugar de sombra e de treva, como eu falei anteriormente. Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, quer dizer, querem exercer a justiça, quer dizer, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados, também devotados ao mal e endurecidos pela revolta, pela descrença. Na obra de André Luiz, chamada Libertação, um livro chamado Libertação, psicografia do Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar uma descrição de uma dessas cidades trevosas, e no livro também Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que eu já citei anteriormente, temos a notícia também de um desses núcleos trevosos, terríveis, onde se organiza e se planeja a prática do mal em todos os sentidos. Aí, nesses redutos das sombras, comete-se toda sorte de atrocidades. E os espíritos que estão absolutamente algemados ao mal são julgados e condenados por outros que ainda piores do que eles. Quer dizer, as criaturas não entenderam ainda que quem pode exercer a justiça, na verdade, é Deus. Toda a justiça provém do Criador e ninguém tem o direito de praticar a justiça com as próprias mãos. Por isso que esses movimentos todos que se tem no mundo aí, vamos pedir justiça, vamos fazer acontecer, está tudo completamente equivocado, porque não é por aí que se vai resolver a questão. A questão não está na mão do homem, está na mão do homem, ou está no coração do homem, está no sentimento do homem, na prática do bem, aí sim, mas não em querer exercer a justiça em nome de Deus, né? Então, esses espíritos produzem torturas terríveis, né, para os seus irmãos,
e são agentes do mal, mas todavia não estão abandonados pela misericórdia divina. O Senhor está sempre pronto, de braços abertos, a receber de volta esses irmãos quando eles se arrependem. Nesse livro mesmo, Libertação, o espírito que era chamava-se Gregório, que era o chefe daquela coorte do mal, quem lê o livro vai ver isso lá, ele é resgatado por um espírito altamente iluminado, muito nobre, que tinha sido numa encarnação anterior sua mãezinha aqui na Terra. E ele, quando vê a mãezinha, cai de joelhos, e aí aquele homem, que era aquele ser que era um ser todo poderoso, cheio de insígnias, todo, né, forte, que distribuía a justiça e tal, cai de joelhos e mostra o corpo todo chagoso, que é a verdade dele, porque os espíritos conseguem se modificar, esconder as suas chagas, esconder as suas... Por isso que a gente não deve esconder as nossas mazelas, vamos revelá-las para que elas possam ser curadas. E aí ele se transforma num verdadeiro bebê, e sua mãezinha o recolhe, e ele vai começar então uma nova tarefa de reconsideração da sua vida. A história desse livro é muito interessante. Vocês procurem ler, que vale a pena. Eu gosto muito de sugerir. Eu não fico sugerindo nada aqui. Eu sugiro para vocês lerem livros. Leiam livros, ok? O conhecimento é que vai dar libertação para a gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos nos libertar, meus amores. Esses agentes do mal, todavia, não estão abandonados, como eu falei, né? Todos estão amparados, né? E vão ser balsamizados pela luz divina, que vai ensejar a eles a transformação. E um dia eles vão retornar ao aprisco divino, porque nenhuma das ovelhas que foram entregues a Jesus, e todos nós somos ovelhas de Jesus, se perderá. Jesus disse: todas as ovelhas que o Pai me ofertou, das ovelhas que o Pai me ofertou, nenhuma se perderá, né? Então esse é o número 2, né? Desencarnado para desencarnado. Agora, vamos ver o encarnado, né, para o desencarnado. Gente, mas a gente encarnado pode obsediar um espírito desencarnado? Pode. Número 3, né? Do encarnado para o desencarnado. Então nós vamos ver que, à primeira vista, né, a gente tem a ideia de que a obsessão do encarnado sobre o desencarnado poderia ser difícil ou mais rara de acontecer. Mas não é não. Ao contrário, é fato muito comum, já que as criaturas humanas em geral, por desconhecimento, por ignorância, por isso eu estou recomendando livros, leiam, né? Elas vinculam-se obstinadamente aos seus entes amados, que a precederam na grande viagem no túmulo. Então, existem expressões de amor egoísta, possessivo, por parte daqueles que ainda estão na carne e que redunda numa fixação mental terrível que dominam aqueles que já desencarnaram, retendo essas criaturas nas reminiscências da vida terrestre. Quer dizer, não permitindo a eles desenvolver o seu caminho normal, o seu crescimento natural, o seu avanço na vida espiritual. Essas emissões mentais constantes de dor, de revolta, de remorso, de desequilíbrio, acabam por imantar, né, o recém-desencarnado, aqueles que já ficaram aqui na Terra. Não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação que está vivendo. Por isso que nós fazemos aqui na terça-feira a prece pelos desencarnados. Eu sempre digo na prece: Senhor, que aqueles que ainda não encontraram o caminho, que possam ouvir seus guias espirituais e que possam voltar-se para dentro e fazer a sua prece pedindo socorro, que eles vão ser socorridos para poder se libertar do jugo da carne, a qual ainda estão presos e que são mantidos mais um tempo ainda pela obsessão que o encarnado exerce sobre ele, não é? Então, a inconformação
da pessoa, a pessoa não fica, eu não me conformo com a partida do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, do meu amigo, eu não me conformo. Isso, essa inconformação, desespero, né, vai, que se advém da perda de um ente querido, né, pode transformar-se em obsessão, o que vai afligir esse coitado desse ser e atormentá-lo terrivelmente, né? É um processo idêntico que se verifica quando o sentimento que domina o encarnado também é de ódio ou de revolta. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim, aquela mulher que viveu comigo, ela morreu, mas eu tenho ódio dela. Eu sei que, disse, meu irmão, não fala aí uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Tem compaixão, a moça já desencarnou, ela cometeu equívocos, todos nós cometemos equívocos. Tenhamos compaixão, meus amigos. Então, é muito comum também que os herdeiros, né, a pessoa deixar herança, e que estão insatisfeitos com a partilha, acham que não receberam o suficiente, né? E aí começam a imprecar contra o morto e se fixam mentalmente nele, com seus pensamentos de inconformação, né, de rancor, na disputa dos bens materiais, da herança, né? E isso afeta dolorosamente o pobre do desencarnado, aqueles que já deviam ter se desprendido dos membros carnais, se esses ainda não conquistaram uma posição espiritual de equilíbrio. E o que é muito comum, porque esse equilíbrio que a gente busca não é muito fácil de atingir. Então, a gente vai vendo que é o mesmo que acontece no caso da disputa entre herdeiros em torno de bens, que vai confranger o pobre do desencarnado e preocupá-lo. Se a pessoa ainda está presa nas coisas materiais, deixa uma herança e as pessoas começam a brigar, isso é muito comum. Às vezes tem uma família tão harmônicazinha, morreu alguém, deixou alguma coisa, começa uma briga. Agora mesmo, essa semana, eu recebi uma cliente minha que o pai dela desencarnou, e ela veio correndo me falar, ai, eu estou tão preocupada porque tem um primo, não sei o que tem direito à casa que eu moro. Ele disse que está esperando minha tia morrer, e quando ela morrer, que ela vai me botar na rua, não sei o quê. Eu disse, meu Deus do céu. Eu fui naquela hora ali que a moça ficou falando, eu entrei em oração pedindo a Deus que tivesse compaixão daquela criatura, principalmente do sujeito lá, que eu não sei nem quem é. Ah, se os homens pensassem um pouco mais na vida além da morte, que a vida é transitória, que tudo passa, e se dedicassem mais a um pouquinho de ter atenção às coisas espirituais, como seria mais fácil, né? Como seria melhor se desse mais valor aos bens eternos, que constituem o verdadeiro tesouro, e relembrasse dos sublimes ensinamentos de Jesus, né? Que sempre ensinou isso. Certamente haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos da vida, hesitando entre a espiritualidade que lhes acena com novas perspectivas e as solicitações inferiores da matéria que os atrai e os imanta na retaguarda. Meus irmãos, então, nós vimos então, vamos fazer resumindo, não é? A obsessão, não é? Do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado, não é? E do encarnado para o desencarnado. Então, repetindo, do encarnado para o próprio encarnado, né? Do desencarnado para outro desencarnado. Né? Você tem, inclusive, aqui o livro lá do Gregório, lá, o livro do André Luiz, né? Que é Libertação, o livro Libertação. Que é o número 2. E agora, terminando, eu estou dando o número 3, que é o encarnado, ou melhor, a obsessão do encarnado para aquele que já desencarnou. Então, vocês estão vendo que são os 3 que eu estou aqui citando, né, para vocês. Eu vou deixar para a próxima semana
a obsessão do desencarnado para o encarnado, que é o clássico, que todo mundo acha que só existe essa, né? Desencarnado para o encarnado, acho que só existe essa. Mas essa existe também, é a importante, é a que mais estudada. Mas essas todas que eu acabei de falar, a 1, a 2 e a 3, são importantíssimas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar aqui um post aqui no vídeo, de uma da lição passada, para vocês voltarem lá e assistirem, porque vai ajudar muito a compreensão desse tema aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós, nos faça felizes e nos dê esclarecimentos para que aprendamos a nos libertar das coisas materiais e possamos buscar com força, com desejo ardente, interno, mas bastante desejo, as coisas. Desejo não, vontade, porque desejo não é muito bom. Vontade, com muita vontade, as coisas espirituais. Fique com Deus, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.